vocês já devem ter visto que de tempos em tempos a Amazon lança uma promoção para o Kindle Unlimited, em que você assina 3 meses por R$ 1,99 só. E eu sempre divulgo essa promoção lá nos meus stories no Instagram, porque é uma promoção muito boa. E toda vez alguém me pergunta, mas vale mesmo a pena assinar o Kindle Unlimited? Eu acho que vale a pena, eu sou assinante já tem mais de um ano, mas eu acho que é uma experiência também bem subjetiva, depende de cada leitor, do momento de cada um, do que essa pessoa tá lendo, mas eu decidi fazer esse vídeo justamente para conversar com vocês sobre por que eu acho que vale a pena assinar. Antes de mais nada, vou explicar bem rapidinho para quem não conhece esse serviço da Amazon. O Kindle Unlimited, ele custa R$19,90 por mês, esse é o preço cheio dele. Você pode assinar tanto para usar no seu Kindle, né, quanto para usar no aplicativo para celular do Kindle. Mas eu super recomendo a compra do Kindle. Eu sei que não é um investimento tão barato, né, não é uma coisa tão barata, mas para mim realmente foi um ótimo investimento. Eu tenho até um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre Kindle e livro físico, né, sobre as vantagens, etc. Eu sou uma grande leitora de e-books, eu até prefiro ler em e-books do que livros físicos, não me julguem, por favor, mas é que eu acho mais prático, acho que a leitura rende mais, então é por isso que eu prefiro, mas eu falei sobre tudo isso nesse outro vídeo que eu vou deixar o card aqui pra vocês. Então, como eu ia dizendo, você pode usar o Kindle Unlimited tanto no seu Kindle quanto no seu aplicativo, né, o preço cheio é R$19,90 por mês, e aí você tem acesso a mais de 1 milhão de e-books, se não me engano, que você pode ler de graça, né, dentro desses R$19,90 que você vai pagar por mês. Você pode pegar até 10 livros de uma vez, o que eu acho que é mais do que suficiente. E, por enquanto, na minha experiência, já tem mais de um ano que eu assinei, os livros não saem de catálogo tão rápido. Então, ainda não aconteceu comigo, né, de eu alugar um livro e, de repente, deixar lá no meu Kindle e quando eu fui ler, ele já tinha sido removido do catálogo. Ainda não aconteceu. Então, eu acho que o livro fica um tempo bom ali no catálogo do Kindle Unlimited e não tem esse problema de você acabar perdendo o prazo, né, vamos dizer. Além dessa promoção que a Amazon faz, que são 3 meses por R$1,99, também tem uma outra promoção que é de R$3,99, se não me engano, mas essas duas não tem data pra acontecer, eles pegam a gente de surpresa, então a gente tem que ficar bem ligado. E o que você também pode fazer antes de assinar por R$19,90 é fazer um período de 30 dias grátis, em que você pode ver o catálogo deles, ver o que tem, pode alugar alguns livros, né, pode experimentar realmente o serviço e só depois desses 30 dias você começa a pagar e você também pode cancelar a qualquer momento. Então essas são as formas de assinar o Kindle Unlimited. Como eu falei, eu assino, então eu acho que vale muito a pena. Mas por que eu acho que essa é uma questão subjetiva? Primeiro, depende do catálogo. Eles estão com um catálogo bem vasto. Eu vou falar alguns títulos daqui a pouco pra vocês que estão disponíveis por lá. Mas às vezes mesmo assim não tem nada que você queira ler nesse momento e aí não vai valer a pena você pagar R$19,90 por mês pra não ler nada, né? Pra não usufruir. E também depende de se você gosta de ler e-books, né? Eu gosto muito, recomendo muito, acho que todo mundo deveria experimentar, mas entendo que é uma questão de preferência e que tem gente que não gosta. E a outra questão é o valor, né? Vamos falar sobre o valor cheio dele, que é R$19,90, que eu acho que super vale a pena. Mas eu sei que depende muito de quanto você pode ou quer investir em livros num mês e dependendo da sua preferência em relação a livros físicos ou e-book, ao catálogo do Kindle Unlimited, você vai preferir gastar R$19,90 em um livro do que na assinatura. Então eu acho que antes de você assinar o Kindle Unlimited, você tem que colocar tudo isso na balança e ver se vale a pena pra você nesse momento, né? Mas pra mim, agora, com as coisas que eu venho lendo, com a minha preferência por leitura de e-books, etc., tem valido bastante a pena. Então, pra defender aqui o meu argumento, eu separei 5 pontos que eu acho que podem ajudar você a decidir se vai valer a pena ou não para você assinar esse serviço, né? Na verdade, separei 5 vantagens e vou começar aqui pela primeira, que é o óbvio, né? Você ter vários livros por apenas R$19,90, como eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo. Tudo depende do catálogo, se ele te agrada ou não. Mas pra mim, assim, tem bastante coisa lá que eu quero ler, então acaba valendo a pena pra mim investir esses R$20, né? Que daria um livro barato ou quase um livro, e colocar esse valor no Kindle Unlimited e ter acesso a um monte de e-books. Então esse eu acho que é a primeira razão, a primeira vantagem. A segunda vantagem é começar uma série, né? Por exemplo, um dos livros que está no catálogo do Kindle Unlimited é Os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, que é uma série que eu amo. Às vezes quando a gente vai começar uma série, a gente fica em dúvida se a gente vai gostar, não dá pra saber se a gente vai gostar.
E aí a gente pensa, será que a gente compra o livro físico? Será que a gente já compra o box inteiro? Enfim, ficam essas dúvidas. Então eu acho que é uma ideia bem legal a gente começar uma série, né, num e-book que tá lá no Kindle Unlimited, como Jogos Vorazes, pra ver se a gente vai gostar. Porque além da sua mensalidade, você não vai estar gastando nada mais por isso e você vai poder experimentar, né, conhecer uma história e ver se você vai gostar, se você vai querer comprar os livros, se você vai querer comprar o box. Enfim, eu acho que ajuda bastante a nossa vida de leitor. O terceiro motivo é conhecer um autor, né? Segue mais ou menos nessa mesma linha de uma nova série, mas às vezes a gente também não sabe se a gente vai gostar da obra de um autor, mas a gente tem curiosidade, mas não o suficiente para comprar um livro, enfim, isso acontece bastante e eu acho legal também da gente fazer isso com um e-book emprestado lá do Kindle Unlimited. Por exemplo, lá tem bastante livros da Colleen Hoover, que eu acho que é uma autora que muita gente tem curiosidade de conhecer, muita gente já ama, né? Mas muita gente tem curiosidade de conhecer, não sabe se vai gostar, não sabe por qual começar. Então lá tem algumas opções da autora e é uma forma também de você, para você fazer essa assinatura valer a pena. O terceiro motivo é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não sei se muitas pessoas fazem, mas eu acho que sim. Que, como eu falei, né, eu gosto muito de ler e-book, pra mim é muito mais confortável, a minha leitura rende muito mais. Então, quando o livro que eu tô lendo tem disponível lá no Kindle Unlimited, eu alugo lá. E mesmo que eu tenha o livro físico, eu pego pra ler no Kindle, porque pra mim realmente eu fico muito mais animada. Então eu faço isso, não sei se, como eu falei, não sei se muitas pessoas fazem, mas fica também a ideia. E como eu falei, o catálogo tá bem vasto, então não é tão raro eu tá lendo um livro que tá disponível lá no Kindle Unlimited, e aí eu pego lá pra ler no conforto do meu Kindle. E o último motivo é bem importante, né, porque eu acho que o Kindle Unlimited é uma forma de você apoiar autores independentes e muitos autores nacionais, porque por lá tem muitos contos e livros e etc. de autores que não são publicados da maneira tradicional, né? Então você pode ajudar, você pode apoiar alugando, né, os livros deles. O meu conto, inclusive, tá lá, chama O Fim é o Começo, mas enfim, não é por isso que eu tô falando não sobre isso, é porque eu mesma pego alguns livros, né, de autores independentes por lá. Uma forma da gente apoiar já dentro desse valor que a gente vai estar investindo no Kindle Unlimited todo mês. E além de apoiar, né, esses autores, eu acho que também é um serviço que desencoraja a pirataria, o consumo de pirataria, porque eu entendo que não é todo mundo que tem acesso, né, a livros, a e-books, ou que pode comprar muitos, enfim, entendo tudo isso, mas se você assinar o Kindle Unlimited, seja por R$19,90, seja por R$1,99, seja por R$3,99, você já vai ter aí um monte de livro, né? Acesso a um monte de livros que você não teria. Então eu acho que é uma ótima forma de fomentar a leitura, né? De ter sempre uma opção de leitura, porque como eu falei, você pode ler no Kindle, mas você também pode ler no celular. Então você não necessariamente precisa ter um dispositivo desse para ler, para ter o Kindle Unlimited e para ler os livros que estão disponíveis por lá. Então eu acho que é uma forma também de fomentar realmente a leitura. Então esses são 5 motivos que eu separei aqui para vocês, né, para defender o meu argumento de que sim, o Kindle Unlimited vale a pena. E agora eu vou compartilhar com vocês uma listinha que eu fiz. Eu, obviamente, não coloquei tudo, porque são muitos livros, né? E também, como o catálogo vai mudando, etc., nem adianta, né, fazer uma lista tão extensa, porque as coisas vão mudando e aí, de repente, você vai ver esse vídeo daqui a um tempo e já não vai ter vários livros. Então, eu já deixo o aviso aqui. Hoje, dia 1º de setembro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, esses livros que eu vou ler, né, que eu vou colocar os títulos, falar os títulos pra vocês aqui, estão disponíveis no Kindle Unlimited, mas não sei até quando vão ficar, né? Mas como eu falei antes, eles não costumam ficar por um período muito curto, né? Então não tenham pressa, é só pra realmente, se você for procurar algum livro que eu vou falar aqui e não achar, deve ser por isso. Então eu separei em uma lista de 3 categorias. Os livros que eu li e que eu gosto, recomendo, os que eu quero ler e alguns outros que eu não tenho muita vontade de ler, mas que eu acho que são indicações legais pra vocês. Então eu vou começar pelos que eu li e que eu quero indicar pra vocês. Nós temos lá Antes de Casar, da Bárbara Machado, que é uma autora independente, né, nacional. Black Hammer, só que a edição em inglês. Essa é uma outra coisa que eu acho bem legal pra quem assina o Kindle Unlimited e quer ler em outros idiomas, né? Também tem um vídeo sobre leitura em outros idiomas, vou deixar o card aqui. Mas enfim, eu sei que livros importados são mais caros, né? Óbvio. Então, se você quer ler em outra língua e ainda não tem um domínio completo, não sabe se vai conseguir entender tudo direitinho, ou mesmo se você quer só ir treinando, mas não quer comprar um livro importado que é mais caro, você pode ler no Kindle Unlimited, porque lá tem um monte de opção também de livros estrangeiros, né, em idiomas estrangeiros. Então, Black Hammer, que é uma história em quadrinhos,
Eu li a publicada pela Intrínseca, mas lá tem as edições em inglês. Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, que é um livro maravilhoso. Todos os Harry Potters, todos os 7 volumes, e tem alguns ilustrados, tem também A Criança Amaldiçoada, tem em inglês e em português lá no Kindle Unlimited. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que hoje é publicado pela Verus, mas que também já foi um autor independente. O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, que eu não gosto tanto, mas enfim, eu li e recomendo para quem gosta da autora. A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Confesse, também da Colleen Hoover, eu também não gosto desse livro, mas enfim. Hopeless, também da Colleen Hoover, lá tem em inglês e em português. Estilhaça-me, da Tahereh Mafi, que é uma série também. Divergente, da Veronica Roth. Avalon High, que é da Meg Cabot. Métrica, também da Colleen Hoover. Insaciável, que é da Meg Cabot, que é uma história de vampiro. E, se não me engano, tem o Insaciável e tem o Mordida, que é o segundo volume. A série Cabeça de Vento, também os 3 volumes, que também são da Meg Cabot. Vozes Negras, também são autoras independentes, né? A Flor Priscila, a Amanda Condassi, a Isa e a Pétala Souza e também a Maria Ferreira. Tem as HQs de Stranger Things, só tem 2 lá e é em inglês, mas enfim, para você começar a ler de repente. E os outros 2 volumes, né, são 4 no total, os outros 2 volumes são baratinhos, são R$ 7,90 se não me engano, então você não vai ficar órfão de série por causa do valor. Tem lá os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, que eu falei, né, o primeiro volume. Tem também as HQs de Sabrina, do The Chilling Adventures of Sabrina, né, O Mundo Sombrio de Sabrina. Tem os 8 volumes, se não me engano, ou se são mais, mas enfim, tem todos lá e é em inglês. Tem uma autora que eu gosto bastante, eu só li um livro dela, mas eu gosto bastante, que é a Darcy Coates, que ela escreve histórias de terror. Então, pra quem gostar aí do gênero, também em inglês, eu li The Carol Hunt e gostei bastante. E ela tem vários outros livros disponíveis no Kindle Unlimited. Drácula, do Bram Stoker, e tem lá no Kindle Unlimited uma edição bilíngue para quem quiser também treinar o inglês. Coraline, do Neil Gaiman, a edição em inglês. O Pequeno Príncipe, esses são então os meus lidos e que eu recomendo, né? Vocês viram que tem alguns clássicos aqui, então é realmente um catálogo bem vasto e bem versátil, eu acho. Tem bastante gêneros diferentes entre eles, né? Próxima, então, lista que eu vou falar pra vocês são de livros que eu não li, mas que eu tenho vontade. Então nós temos Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, né, uma fantasia. Em Defesa de Jacob, do William Landay, que tem a série, acho que é na Netflix e eu fiquei curiosa pra ler. Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, que é um calhamaço, então acho que é um livro bem bom pra ler em e-book. Educação e Libertação, a Perspectiva das Mulheres Negras, da Angela Davis. Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Outro Jeito de Usar a Boca, da Whoopi Kaur. Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.E. Schwab. O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é uma autora nacional. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Verity, da Colleen Hoover também, em inglês também. Maybe in Another Life, da Taylor Jenkins Reid, que é a autora dos 7 Maridos de Evan e Hugo. E o Blade Runner, do Philip K. Dick. E agora uma listinha pequenininha só dos livros que eu não tenho muita vontade de ler, mas que talvez vocês tenham interesse, que são eles. Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne, tem outros livros dele lá por lá também. Lock and Key, as histórias em quadrinhos, também a edição em inglês, que foi a história em quadrinho que deu origem à série da Netflix. E eu comecei a ler, mas eu não gostei muito, por isso que eu não quero continuar, mas enfim, né, pra quem quiser ler, tá lá. Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E Mil Beijos de Garota, da Tilly Cole. Então, eu fiz essa lista só pra vocês verem realmente que tem bastante coisa. E tem vários gêneros e vários autores, livros mais novos, livros mais antigos. O Verity, por exemplo, da Colleen Hoover é bem recente, né? Tudo bem que a edição em inglês ele é recente. Então, é realmente um catálogo bem vasto. Como eu falei, isso aqui não é nem um terço, né, do que tem lá, mas eu não queria fazer um vídeo tão extenso de eu aqui falando um monte de título de livro, então eu só separei alguns mais para ilustrar realmente o que tem disponível, né, uma parte do que tem disponível lá no catálogo do Kindle Unlimited. Bom, então é isso, eu vou deixar o link aqui para vocês na caixinha de descrição, com o link para assinar o Kindle Unlimited. Lembrando que vocês podem assinar por R$19,90, esse é o preço normal dele. Você pode fazer
o teste de 30 dias para ver se você realmente gosta, se vale a pena para você. E como eu falei no comecinho do vídeo, a Amazon faz essas promoções relâmpago que super valem a pena, porque são 3 meses por R$1,99, mas a gente nunca sabe quando vem, né? Então não dá pra saber, por exemplo, teve uma agora no fim de agosto junto com a Book Friday e agora a gente não sabe quando vai ter de novo, né? Então a gente tem que ficar de olho, ficar ligado lá na Amazon, mas pode deixar que sempre que tiver essa promoção eu vou avisar lá nos meus stories, vou deixar o link pra vocês assinarem. Então se você não quiser experimentar agora ou quer esperar, etc., fica de olho lá que assim que tiver no ar essa promoção eu vou postar. Lembrando mais uma vez que esses são os livros disponíveis hoje, né, até hoje, dia 1 de setembro de 2020, então se você tá vendo esse vídeo daqui a algum tempo, talvez não tenha mais essa lista, mas eu tenho certeza que vai ter um monte de outros livros legais que você quer ler, e é isso. Então, se você é assinante do Kindle Unlimited, me conta se você gosta, como é a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida em relação ao Kindle Unlimited, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler e se eu puder, eu vou te responder, eu vou te ajudar. E acho que é isso então. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. E a gente se vê em breve.